Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Olha, hoje nós vamos meditar no livro de Jó, no capítulo 2 em diante. Por quê? Porque essa palavra já foi dada para mim já há algum tempo, tá? E nós esperamos em Deus para que Ele dê o dia e a hora em que nós vamos poder falar sobre ela. Porque como servos menores, nós não carregamos em nós um título e nós não temos o conhecimento da palavra como algumas pessoas têm. Então nós meditamos na palavra, nós estudamos a palavra, aquela revelada que Deus nos dá, para que a gente possa passar no momento certo e correto, segundo a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é agora, nós vamos falar sobre essa palavra. Jó capítulo 2 diz assim: Aconteceu que outro dia vieram os filhos de Deus para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles, apresentando-se diante do Senhor. Satanás estava diante de Deus. E diz o Senhor a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De dar a volta pela terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: Não observaste meu servo Jó? Não há outro como ele na terra, varão cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal, e que ainda retém sua integridade. Até quando tu me incitaste contra ele para que o arruinasse sem motivo? Deus aqui pergunta a Satanás: até quando você vai me incitar para que eu arruine Jó sem motivo? Que Satanás já tinha ido na presença de Deus seguramente outras vezes, né, para pedir a cabeça de Jó. Bom, continuando. Respondendo Satanás, disse ao Senhor: Pele por pele, diz Satanás. E tudo que o homem tem dará por sua vida. Mas estende agora tua mão e toca seu osso e sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse Satanás para Deus. Pele por pele. E verás que o homem que hoje é íntegro, que hoje é reto, que hoje é fiel, que te ama, que fala do seu nome, que bate na mão, que bate na mesa, o homem que diz: ó Deus, ó Senhor. E Satanás disse a Deus: verás se ele não blasfema na tua cara. Hoje, eu me vejo livre de uma prática que me arruinou a vida, que era a prática de encostar Deus na parede, que era a prática de ser rebelde com Deus, de achar que eu era algo mais do que um simples gafanhoto, considerado como servo de Deus. O Senhor tem que fazer. O Senhor tem que... Eu não aceito essa situação. Eu não aceito. E cada vez, minha vida. As únicas vezes em que eu recebi resposta foram as vezes em que eu mesma me curvei diante da palavra de Deus e falei com Deus com respeito. Falei com Deus com humildade. Falei com Deus colocando-me onde eu deveria estar, no lugar de nada que eu sou. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós vemos muitos pregadores gritando no altar e dizendo assim para as pessoas: você tem que falar com Deus, você tem que cobrar de Deus, você não pode aceitar essa situação, você não pode aceitar essa doença, você não pode aceitar. Deveras está escrito que na cruz do Calvário, no madeiro, Isaías diz que todas as enfermidades, maldições e etc e tal, foi pregada na cruz, juntamente com ele que se fez maldito por nós.
Mas o fato de isso ter ocorrido não nos dá o direito de nos levantarmos contra Deus e falarmos com Deus como se Ele fosse e estivesse de igualdade com a gente. Deus nunca esteve em igualdade com a gente. Ele é Senhor e Deus dos exércitos. Ele vive em glória. Se você não sabe, se você não entende, se você pensa que eu estou falando demais, lê Salmos. Davi foi o maior exemplo de um homem que, ainda que tivesse ganhado batalhas e batalhas e mais batalhas, como a nenhum outro rei nessa terra, ele, quando ia falar com Deus, Davi se colocava na condição de nada que ele era. E Deus o honrava. Em nenhum momento nos Salmos de Davi você vê Davi levantando a voz e gritando com Deus e colocando Deus na parede e ai, 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 e bate o pé e bate as mãos e grita e tal. Você não vai ver. Mas sabe por que você faz isso? Porque você é ignorante espiritual. Você gosta de comer aquilo que dão para você comer. Você tem preguiça de ir na cozinha e fazer a comida e você mesmo temperar a seu gosto e você dizer, essa comida foi eu que fiz, está boa para mim, eu vou comer, meu paladar agradou e está bem para mim. Não, você quer o que está pronto. Você não quer ir até a palavra de Deus, você não quer pegar isso aqui, ó. Você não quer pegar a Bíblia, ó. Você não quer pegar e ler. Você não quer. Você quer comer da mão de alguém. E é por isso que você vai ser julgado juntamente com todos os enganadores. Porque você tem a palavra. É certo que hoje muitos pregadores estão falando por aí. E é muito difícil da gente identificar quem é quem. É difícil. Mas a característica do homem de Deus está na Bíblia. Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Não é difícil você encontrar um homem de Deus. Se o homem enriqueceu pregando a palavra de Deus, ele não é de Deus. Porque o evangelho de Jesus Cristo não é para que você fique rico, amigo. Não é para que você tenha nessa terra tesouros escondidos aqui. Não é para que você receba alarde das pessoas. Não é para que você receba coisas. Não. O evangelho de Jesus Cristo é para a salvação da alma. Jesus trouxe isso para nós. Jesus foi o maior exemplo disso. O Senhor Jesus, ele, quando morreu, é que você não entende o madeiro. Se você entendesse a cruz, ficaria mais fácil de explicar o que eu estou tentando dizer aqui, né? Mas vai ser revelado para você. E, por favor, não me odeie porque eu estou falando isso, porque você tem que abrir os seus olhos. Você tem que abrir os seus olhos. Quando você for bater sua mãozinha lá, ó, na hora do culto, você bater sua mãozinha e dizer eu não aceito, não aceito, não aceito, lembra que Jesus poderia não ter aceitado morrer no madeiro por você, mas ele morreu no madeiro calado. Ele foi para o madeiro calado por causa do seu pecado e por causa do meu pecado. Ele poderia ter batido o pé com Deus e falar, não quero. Mas lá no Getsêmani, Jesus disse o quê? Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E prevaleceu a vontade de Deus na vida dele. E você diz que não aceita. Você diz que não aceita, você diz que vai fazer um sacrifício para que a sua vida mude. Sua vida não vai mudar com sacrifício, irmão. Irmã, sua vida não vai mudar com sacrifício. Porque o único sacrifício aceito por Deus se chama Jesus Cristo. E já foi feito lá no madeiro. Deus não quer mais sacrifício seu. Deus não quer sacrifício humano, físico, espiritual, financeiro. Financeiro. Deus quer o sacrifício pessoal seu. Deus quer que você pare de heresias. Deus quer que você pare de mentir. Deus quer que você pare de se prostituir. Você pensa que Deus não sabe que você fica na internet se prostituindo? Você pensa que Deus não sabe que você está lá, obreira, se prostituindo na internet? Você está lá, pastor, se prostituindo na internet? Deus está vendo você, cara.
Deus está te vendo. Não se iluda, não. Entendeu? Você vai lá, não aceito, não aceito, não aceito, mas Satanás está apontando o dedo para você e dizendo assim, pele por pele. E tudo que o homem tem dará por sua vida. Olha a sua vida, olha para você, olha o que você está fazendo. De repente você está em uma boa condição financeira, mas sua alma está presa no quinto dos infernos. Cuidado. Cuidado. Falo isso porque um dia eu me vi na mesma situação, estando dentro de uma denominação e com a alma presa no inferno. E hoje, graças a Deus, eu estou livre, por a graça do meu Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim. Eu quero deixar essa palavra. Você vai entrar num período agora, um período de que você não aceita, não aceita, não aceita. Mas aqui está dizendo, olha, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. E mesmo assim Jó não blasfemou contra Deus. Jó se resignou à autoridade e soberania do Senhor. E Jó foi restituído a ele tudo quanto ele tinha perdido e mais. Mas ele não blasfemou contra Deus. Será que você não tem blasfemado contra Deus? Ah, mas agora eu vou aceitar a doença. Você não tem que aceitar a doença. Vai na palavra. Fale com Deus, humildemente. Peça a Ele, humildemente. Deixa para trás esse evangelho do oba-oba. Essa coisa que ensinaram pra gente, de que a gente é isso, que a gente é aqui, nós não somos nada. E quando eu descobri que eu não era nada, eu pedi abaixo e saí. Porque eu me senti envergonhada de falar com Deus daquela forma como eu falava. E você está aí. Você está aí agora. Tome coragem. Se afaste do que é mal. Vá em Provérbios. Deus alerta a gente. Filho meu, guarda os meus mandamentos. Será diadema para a sua cabeça. Entendeu, gente? Então, aqui, olha, Satanás já correu na presença de Deus várias vezes pela sua vida. Ao contrário de que muita gente pensa, tá amarrado, sai! Vai para o inferno. Ele não vai para o inferno. Ele sai dali e corre na presença de Deus e fala, tá vendo? Aqui, ó, você tem que me dar. Mas sabe por que você ainda não foi? Sabe por que você ainda está de pé? Você fala, eu estou de pé pela minha fé. Não, você está de pé pela graça. Você está de pé por causa que o Senhor Jesus, a graça de Deus que é Jesus, advoga por você e por mim. E por isso nós estamos de pé. E o dia que você descobrir isso, você também vai se envergonhar. Como um dia eu me envergonhei. De toda a prática de heresia que eu fazia. Tá bom? Então, em nome de Jesus eu peço que Deus ilumine você. Que Deus coloque a mão em você. E que Deus abra seu entendimento. E te dê graça, força, para que você saia dessa heresia. Saia desse movimento que não é de Deus, mas de Satanás é, para o engano do inferno. Em nome do Senhor Jesus eu peço, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor de nós faça conta todos os dias, Pai. Amém. Tchau, gente.